Na Itália antiga, num lugar chamado Florença, vivia um homem muito esperto chamado Nicolau Maquiavel. Ele não era um rei, mas trabalhava para os governantes e via de perto como o poder funcionava de verdade. Em vez de sonhar com um mundo perfeito, Maquiavel olhava para a realidade nua e crua. Ele percebeu que, para alguém se manter no poder, muitas vezes, o que parece ser importa mais do que o que realmente se é. Essa ideia, que ele escreveu em seu famoso livro, O Príncipe, mudou o jeito de muita gente pensar sobre liderança e política, e continua super atual nos dias de hoje, em um mundo onde a imagem vale ouro. Quem foi Maquiavel e por que ele pensava assim? Imagine a Itália na época de Maquiavel, entre os anos 1469 e 1227. Era um lugar fragmentado, cheio de pequenas cidades-estado, cada uma tentando dominar a outra. Era uma época de constante mudança, com alianças se formando e desfazendo num piscar de olhos, exércitos invadindo e líderes sendo traídos. Maquiavel viveu tudo isso de perto. Ele foi diplomata, viajou por várias cortes europeias e viu de perto como os reis, príncipes e papas agiam para manter e conquistar o poder. Ele presenciou a ascensão e a queda de muitas figuras poderosas e percebeu que ser bom ou moral nem sempre era o suficiente para se manter no comando. Pelo contrário, às vezes, a bondade podia até atrapalhar. Um líder muito honesto, por exemplo, poderia ser facilmente enganado por outros mais ambiciosos e sem escrúpulos. Foi essa experiência prática, essa observação do mundo real, que o fez pensar de um jeito diferente. Maquiavel não estava interessado em criar um manual de como ser um líder perfeito em um mundo ideal. Ele queria mostrar como os governantes realmente agiam, quais estratégias funcionavam de verdade para conquistar e manter o poder. Não importa se essas estratégias fossem consideradas boas ou ruins pela moral da época. Para ele, o que importava era a eficácia. A política não era um jogo de anjos, mas de homens, com todas as suas virtudes e, principalmente, seus defeitos. Porque parecer é melhor que ser. A arte da manipulação da imagem. Maquiavel não estava dizendo para as pessoas serem falsas por maldade pura. Ele estava dizendo que, no mundo da política, mostrar uma imagem positiva era uma estratégia fundamental para o sucesso. Pense bem, um líder precisa que as pessoas confiem nele, o sigam e o respeitem. Se ele parece ser honesto, justo, piedoso, compassivo e dedicado ao povo, mesmo que por dentro não seja sempre assim, as pessoas tendem a aceitar suas decisões, a perdoar seus erros e a obedecer sem questionar. A percepção pública é mais poderosa que a realidade interior. Ele via a maioria das pessoas como alguém que é fácil de enganar. As pessoas julgam muito pelo que veem, pelo que parece. Elas não têm tempo ou meios para investigar a fundo o caráter real de um governante. Elas veem as aparências, os discursos, as ações públicas e formam suas opiniões com base nisso. Se um líder consegue passar a imagem de alguém virtuoso, ele ganha a confiança e o apoio de muitos, e isso é crucial para manter a estabilidade e evitar revoltas. Maquiavel ensinava que o governante deveria ser como um ator em um palco. Ele precisa mostrar ao público aquilo que o público quer ver. Ele pode ter que fazer coisas duras, secretas e difíceis nos bastidores, como tomar decisões impopulares ou até ser cruel com inimigos. Mas, na frente de todos, precisa manter a pose de bom e correto. Essa arte de parecer era, para ele, um jeito de controlar a situação, moldar a opinião pública e manter a ordem sem precisar usar a força o tempo todo. Afinal, é mais fácil governar com o consentimento aparente do povo do que com a opressão constante. Ele deve ser um camaleão político, capaz de mudar sua cor, sua imagem, de acordo com a necessidade do momento. Melhor, ser temido ou amado. O equilíbrio delicado do poder. Essa é uma das perguntas mais famosas e provocadoras de Maquiavel e que gerou muita discussão ao longo dos séculos. Ele pensou muito sobre isso e chegou a uma conclusão que choca muita gente. É melhor ser temido do que amado. Por que ele pensava assim? Porque o amor, ele dizia, é algo que as pessoas podem tirar de você a qualquer hora. Ele depende da vontade dos outros, é frágil e pode sumir facilmente quando a situação aperta, quando Pia, o líder, enfrenta problemas ou quando precisa tomar decisões difíceis que desagradam a população. As pessoas são ingratas, volúveis, simuladoras e dissimuladoras, dizia Maquiavel. Quando as coisas estão boas, elas te amam, mas na hora da dificuldade, elas te abandonam. Já o medo é mais constante e confiável. As pessoas têm medo das consequências, de uma punição, de perder o que têm, e por isso
tendem a obedecer. Um líder que inspira medo consegue manter as pessoas na linha, evitar que a bagunça se instale e garantir a ordem e a segurança. Ele tem controle sobre as ações do povo. No entanto, Maquiavel não era a favor de um líder que fosse um tirano cruel e sanguinário sem motivo. Ele fazia uma diferença importante. Ser temido é bom, mas ser odiado é perigoso. Se as pessoas te odeiam demais, se o medo se transforma em ressentimento profundo e desejo de vingança, elas podem se revoltar, fazer planos para te derrubar, conspirar contra você ou até te matar. O ódio leva à desunião e à queda do governante. Então, o segredo era encontrar um equilíbrio. Ser firme o suficiente para inspirar respeito e um certo medo, para que as pessoas não pensem em desobedecer, mas sem ser tão cruel ou injusto que elas o odeiem profundamente. O objetivo é manter o povo unido e submisso, e o medo é a ferramenta mais eficaz para isso, desde que não vire ódio. A sorte e a habilidade, fortuna e virtude. Maquiavel também falava de duas coisas importantes para um líder ter sucesso no difícil mundo da política: a fortuna e a virtude. Esses dois conceitos são como os pilares do sucesso para ele. A fortuna era como a sorte, o acaso, os eventos imprevisíveis que acontecem e que o líder não pode controlar. Pense num desastre natural, como um rio que inunda uma cidade inteira, ou numa crise econômica global que surge do nada, ou até mesmo um inimigo que subitamente se torna muito poderoso. Essas são as fortunas, as circunstâncias externas e incontroláveis que podem tanto ajudar quanto atrapalhar um governante. A fortuna pode ser tanto uma força benevolente quanto uma força destrutiva, e o líder precisa estar pronto para qualquer uma. A virtude, que é diferente de virtude, de ser bonzinho ou moralmente correto, era a habilidade do líder. Era a sua inteligência, a sua esperteza, a sua capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças, de ser corajoso e audacioso, de tomar as decisões certas na hora certa, de usar a força quando necessário e de ser flexível em suas estratégias. Um líder com virtude era aquele que sabia aproveitar as oportunidades que a fortuna lhe oferecia e, ao mesmo tempo, sabia como lidar com os problemas e os desafios que a sorte jogava no seu caminho. Ele era um homem de ação, rápido para pensar, planejar e agir, e não tinha medo de fazer o que fosse preciso para proteger seu poder e o Estado. Ele era um caçador de oportunidades e um domador de crises. A virtude permitia ao líder moldar a fortuna, em vez de ser dominado por ela. O legado de Maquiavel: influência e controvérsia sem fim. As ideias de Maquiavel foram muito fortes, revolucionaram o pensamento político e ainda são estudadas e debatidas hoje em dia. Ele foi um dos primeiros a olhar a política de um jeito muito realista, sem a ilusão dos contos de fadas ou das doutrinas religiosas que ditavam como um líder deveria ser. Para alguns, ele foi um gênio que desvendou os segredos mais profundos do poder, mostrando como as coisas realmente funcionam no mundo da política. Suas análises são vistas como um manual prático e brutalmente honesto para quem busca manter-se no comando. Para outros, ele foi um vilão, um professor da maldade, que ensinou a ser cruel, manipulador e sem moral para conseguir o que quer. O termo maquiavélico acabou virando um adjetivo pejorativo, usado para descrever alguém que é esperto demais, calculista, que não se importa em enganar ou usar as pessoas para conseguir seus próprios objetivos. Mas, na verdade, o pensamento de Maquiavel é bem mais profundo e complexo do que essa simplificação. Ele não estava necessariamente promovendo a imoralidade, mas sim descrevendo uma realidade, a de que a política é um campo onde a moral muitas vezes é sacrificada em nome da sobrevivência e da estabilidade. Sua obra nos força a olhar para o mundo como ele é, com suas sombras e luzes, e não como gostaríamos que fosse. Ele nos convida a tirar a venda dos olhos e a entender que, no jogo do poder, as aparências podem enganar, as intenções podem ser ocultas, e a força pode ser uma ferramenta legítima. Pense bem, hoje em dia, em todos os lugares, desde a política internacional, passando pelas campanhas eleitorais, até o mundo dos negócios e as redes sociais, a imagem que mostramos é super importante. As pessoas criam perfis cuidadosamente elaborados, postam fotos que mostram apenas o lado perfeito de suas vidas e constroem narrativas sobre quem elas são. Maquiavel, lá atrás, já falava sobre essa força avassaladora da aparência e como ela pode ser usada para conseguir o que se quer, seja um cargo político, um contrato milionário ou apenas a admiração de seguidores. No fim das contas, Nicolau Maquiavel nos deixou um desafio eterno. Será que o que vemos é sempre a verdade? Ou será que
Muitas vezes, estamos vendo apenas uma imagem cuidadosamente construída para nos manipular ou nos convencer. Suas ideias nos convidam a ser mais críticos, a questionar as aparências e a entender que o jogo do poder e da influência é complexo e que nem sempre o que parece ser é o que realmente é. Refletir sobre Maquiavel é entender um pouco mais sobre a natureza humana e os mecanismos que movem o mundo.